Jeito errado de fazer a vontade de Deus. Será mesmo que é a vontade de Deus? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. E já compartilha com os amigos, no grupo da igreja, no grupo da escola, enfim, já compartilha com todo mundo. E para começar o assunto de hoje, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse contexto aqui é Jesus falando com os discípulos sobre o ID. E Jesus está alertando sobre a perseguição que haveria de vir. Então é um contexto diferente do que eu vou falar hoje. Mas este versículo serve para qualquer ocasião. Seja prudente, seja simples. Principalmente, inclusive, para testemunhar o amor de Cristo. Aconteceu nesse domingo um ato terrorista em Brasília. Muitas pessoas, muitas mesmo, foram até lá, depredaram a sede dos três poderes, invadiram e quebraram muitas coisas, coisas valiosas, coisas da nossa cultura, patrimônio público. Isso é muito triste, porque aquelas pessoas foram até lá, muitas delas se dizem cristãs e achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas na verdade estavam depredando a nossa história brasileira. E essas pessoas, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, agiram com violência. A gente precisa entender, quando algo é a vontade de Deus, ela não é com violência. A vontade de Deus, ela não tem violência, ela não vai contra o que é estabelecido, ela não vai contra a própria lei. Deus, ele não age dessa maneira. Ele quer que seus discípulos, os seus filhos, ajam com sabedoria, com prudência, com simplicidade, com amor. Essas pessoas estão com medo do novo governo e acabam, de repente, agindo dessa maneira por medo. Pode muitas coisas estar impulsionando elas, inclusive a idolatria, o que é muito errado. Mas uma coisa que está impulsionando elas também é acharem que está fazendo a vontade de Deus. Porque é muito comum a gente se deixar manipular por uma manada, por um grupo grande que diz estar fazendo a vontade de Deus. E a gente acaba cedendo, achando que aquilo é o certo, mas não é. Então tenham cuidado ao achar que estão fazendo a vontade de Deus. A gente precisa analisar se aquilo vai contra os princípios de Deus. Porque tudo aquilo que aconteceu foi contra os princípios de Deus. Então, quando a gente achar que está fazendo a vontade de Deus, a gente precisa olhar e refletir a respeito. A gente precisa refletir o modo que isso é feito. Sabe, essas pessoas acham que Jesus é um Jesus político, como o povo daquela época achava que Jesus iria ser. Eles achavam que Jesus ia vir acabar com o poder de Roma, que Jesus ia fazer uma grande revolução. Mas não foi assim, porque Jesus veio trazer algo muito mais importante, algo espiritual, a salvação. Jesus veio trazer isso, a salvação. Ele não veio nos libertar de líderes tiranos, de política ruim. Ele não veio para isso. Apesar de que a gente pode orar para que isso seja feito, e eu creio que um dia isso será feito, mas este não é o propósito principal de Jesus. Não é este, mas sim salvação de almas, pois o reino de Deus não é desta terra. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Comentem o que vocês acham sobre este assunto. Deixa aquele like e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão. Tchau, tchau.